Egan, em pânico, corre até Uri e lhe sussurra uma notícia bombástica. Dona Anguia, mãe de Uri, está prestes a assinar um contrato com a empresa do Sr. Tuan. Uri fica atônito e apenas um pensamento explode em sua mente. Precisa impedir isso a qualquer custo. Sabendo que sua mãe é alérgica a perfumes, Uri discretamente borrifa fragrância por todo o quarto, esperando que ela passe mal e acabe perdendo a reunião de assinatura. Mas quando parecia que tudo já estava calculado, um acontecimento inesperado muda tudo. Lin volta para casa e, sem querer, testemunha aquela cena estranha. Ao mesmo tempo, Dona Lan surge de surpresa e entrega a Uri um maço de documentos antigos, revelando um segredo obscuro sobre a falência de anos atrás. Um segredo capaz de virar todo o jogo. Será que o plano de Uri sairá pela culatra? E dentro daquelas páginas, que conspiração ainda mais sombria estaria escondida pior até do que o contrato do Sr. Tuan? Fiquem atentos e não tirem os olhos da tela, porque os próximos acontecimentos certamente vão surpreender vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que está por vir será ainda mais emocionante. No clima solene da reunião da empresa, a luz dourada refletia sobre a longa mesa, e todos os olhares se voltavam para Dona Anguia, a mulher poderosa, mãe de Uri. Sua voz firme ecoou como uma ordem. Lin, daqui a pouco faça o levantamento de todo o material, e depois me traga o relatório. A sala inteira ficou em silêncio por um instante. Lin franziu a testa, levantou-se de súbito e respondeu em tom de protesto. Com licença, mas essa sempre foi a responsabilidade da irmã Trang. Por que a senhora está passando isso para mim? O ambiente ficou ainda mais pesado. Porém, antes que Dona Anguia pudesse responder, Egan rapidamente interveio, lançando a Lin um olhar que mais parecia um aviso. Ultimamente, Trang anda ocupada no canteiro de obras, cheia de tarefas. Ela não tem tempo. Dona Anguia ergueu levemente o canto da boca, batendo a caneta de leve sobre a mesa, e declarou com firmeza: então será Lin quem fará. Trang está ocupada, não consegue assumir passar isso para você, é o mais lógico. Lin ficou sem palavras. A indignação subiu suas mãos, se cerraram sob a mesa, mas diante da autoridade de Dona Anguia, não lhe restou outra escolha, senão baixar a cabeça. Um brilho de rancor atravessou seus olhos, os espectadores podiam ver claramente a injustiça que se acumulava em seu coração. Mas não parou por aí. De repente, Dona Anguia anunciou: e uma notícia importante: nossa empresa está prestes a assinar um grande contrato com a Truong Phat, a empresa do Sr. Tuan. Imediatamente, a sala explodiu em murmúrios. O nome Sr. Tuan perfurava como uma lâmina as memórias de desconfiança e disputas do passado. Egan, que permanecia em silêncio desde o início, viu seu olhar escurecer. Ele abaixou discretamente a cabeça, mas sua mente fervia. Não. Uri precisa saber disso agora. Caso contrário, tudo sairá do controle. Um plano secreto começava a ser traçado. Mas Uri, o único capaz de mudar o rumo da situação, ainda não fazia ideia da tempestade que se aproximava. Num pequeno quiosque à beira da estrada, a luz amarelada da lâmpada lançava sombras sobre os transeuntes. Uri estava sozinho num canto, batucando os dedos sobre a mesa de madeira, o olhar distante. Em sua mente ecoava apenas uma dúvida. O que será que Egan tem de tão importante para me contar hoje? Passos apressados quebraram o silêncio. Egan apareceu, o rosto pesado, os olhos atentos, como se temesse estar sendo seguido. Sentou-se diante de Uri e, antes mesmo de beber um gole d'água, falou em tom baixo e urgente. Uri, há algo que você precisa saber. Dona Anguia, sua mãe, está prestes a assinar um contrato com a empresa do Sr. Tuan. O ar no quiosque pareceu congelar. O barulho dos carros na rua soava estridente. Uri se sobressaltou por um instante. Seus olhos duros refletiam raiva e incerteza. Ele não respondeu de imediato. Ficou em silêncio alguns segundos, encarando fixamente Egan. De repente, Uri se inclinou para frente, a voz grave e firme o suficiente para que apenas Egan ouvisse.
Faça exatamente o que eu disser. Não pode haver erros. A câmera se aproxima dos olhos de Uri, frios, mas carregados de segredos indecifráveis. Um arrepio percorreu Egan, que apenas acenou com a cabeça. No rosto de Uri surgiu um leve sorriso calculista. O que Uri estaria realmente tramando? Seria apenas uma forma de impedir sua mãe? Ou havia um jogo ainda mais perigoso por trás disso? A casa estava mergulhada no silêncio de uma tarde sem vento. Uri entrou apressado no quarto da mãe, o olhar frio percorrendo cada canto. Dona Anguia não estava lá. Ele esboçou um leve sorriso, tirou do bolso um pequeno frasco de perfume, a mão trêmula, mas firme na decisão. Mãe, me perdoe. Essa é a única forma de impedir você. Cada borrifo soava baixo, porém insistente. O aroma suave se espalhava rapidamente, impregnando cada recanto do quarto. Uri deu alguns passos para trás, os olhos brilhando com cálculo. Poucos minutos depois, o som dos saltos ecoou pelo chão. Dona Anguia entrou no quarto e logo saiu com uma expressão de incômodo. Em segundos, manchas vermelhas começaram a aparecer em seus braços e rapidamente tomaram o rosto. Assustada, ela exclamou: "Que estranho! Estou ficando com uma reação alérgica." Uri correu até ela fingindo preocupação. "Meu Deus, mãe! Assim a senhora não vai conseguir ir assinar o contrato. Por que não pede para outra pessoa ir em seu lugar?" Dona Anguia hesitou. Depois pegou o telefone e ligou para Lin Lin. "Você está livre. Preciso que me ajude com uma coisa." Do outro lado da linha, a voz soou indiferente. "Estou ocupada, tia. Peça a outra pessoa, por favor." Ela desligou. Lin resmungou aborrecida. "Tanta gente para pedir e sempre sobra para mim", disse voltando a beber água e jogar no celular. Dona Anguia olhou para Uri, a voz marcada pela impotência. "Lin está ocupada, não pode ajudar meu filho." Uri inclinou levemente a cabeça, os olhos revelando um brilho calculista. Falou devagar, cada palavra medida. "E se a senhora pedir para o Egan? Ele é filho do vice-diretor da empresa, tem credibilidade e é confiável. Confiar a ele seria o mais adequado." Dona Anguia refletiu por alguns segundos e acabou concordando. Ligou imediatamente para Egan, a voz ansiosa, mas cheia de confiança. "Egan pode me ajudar assinando este contrato. Considere que estará representando a empresa." Sem hesitar, Egan aceitou de imediato. O rosto de Uri relaxou e um leve sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. O plano havia dado certo. Quando Egan se preparava para sair, Uri o seguiu até a porta. Sua voz soou baixa e firme, apenas para o outro ouvir. "Lembre-se, faça exatamente como eu disser." Será que Egan obedeceria? E qual seria, afinal, o verdadeiro plano que Uri vinha tramando em segredo? Um golpe cruel? Ou uma armadilha que poderia levá-lo direto ao perigo? Fim de tarde. Os últimos raios de sol atravessavam a janela de madeira carcomida, projetando sombras longas sobre as paredes manchadas. O vento assobiava pelas frestas, trazendo um ranger incômodo que tornava a casa ainda mais sufocante. Uri e Tutiel entraram carregando uma pequena cesta de presentes. Ao vê-los, Dona Lan hesitou, seu rosto marcado pelo tempo se endureceu de repente. Ela não se apressou em recebê-los. Sua voz rouca e desconfiada ecoou: "Sentem-se." Os dois se acomodaram nas cadeiras de madeira. O ar parecia denso, prestes a explodir. Dona Lan lançou um olhar frio e cortante para Uri. "O que você veio fazer aqui? Você já não deixou a empresa da sua mãe." Uri respirou fundo, entrelaçou as mãos, o olhar determinado. "É verdade. Já não tenho ligação com a empresa da minha mãe. Mas vim aqui, só para saber a senhora ainda guarda documentos relacionados àquele caso." Por um instante, o tempo pareceu parar. Dona Lan estremeceu suas mãos magras, apertando com força o braço da cadeira. O olhar dela vacilava entre a desconfiança e as memórias que não queria reviver. O silêncio pesava. O tic-tac do relógio de parede ecoava alto, esmagando cada respiração. De repente, Tutiel falou:
Segurou a mão da mãe, a voz trêmula mas firme. Mãe, Uri realmente quer nos ajudar. Por favor, confie nele, só desta vez. Os olhos de Dona Lan pousaram na filha, deixando escapar um brilho de compaixão. Depois de um momento de reflexão, ela se levantou e caminhou lentamente até o quarto escuro, ao fundo. A porta do armário rangeu ao se abrir, o som dos ferros velhos cortando o silêncio. Ela voltou trazendo um maço de documentos grossos, cobertos de poeira tão antigos que as folhas estavam amareladas. Colocou-os sobre a mesa, o olhar pesado. Aqui. É tudo o que restou. Nesse instante. A porta da frente tremeu levemente. Uma silhueta apareceu, era Lin. Ela se manteve escondida atrás da moldura, os olhos arregalados em choque. Os dedos pressionavam o batente de madeira, o fôlego preso, para não ser descoberta. No olhar de Lin misturavam-se desconfiança, ciúme e uma raiva silenciosa. O que afinal aqueles documentos escondiam, Uri os usaria para salvar ou para destruir. E Lin, com aquele olhar em chamas, ficaria calada ou transformaria tudo em faísca para acender uma nova tempestade. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Giọng nói trầm như không được đầy quyết tâm. Anh cần nhìn em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì con cái yêu thương nhất. Nhờ vậy đứng cõi gật đầu, tiếng nói chắc nịch. Anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai, lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh. Trong lúc đó ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng lặng lẽ đậu dưới lớp mưa, và bên trong bóng đội ngũ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả mạng sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe lặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi, như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.